Hoje nós vamos estudar o capítulo 19, o esquecimento providencial. E aqui ela vem falar a respeito explicar duas demandas, né, desse esquecimento providencial. É como se, de alguma forma, ela trouxesse dois níveis do esquecimento. Do esquecimento em que sentido, né, esse esquecimento? Das coisas que ferimos e fomos feridos em termos emocionais. Ela vem trazer ela vem colocar que existem duas realidades desse esquecimento. Uma que é interexistencial, ela é ligada ao processo reencarnatório, ela é imposta pela própria natureza do universo, no qual a reencarnação funciona como um mecanismo essencial para o processo evolutivo, e esse esquecimento está adstrito a essa realidade reencarnatória, né? E ela chama, em um contexto mais geral, esse esquecimento como esquecimento providencial, né? Ele é prudente, ele vem da providência divina, que regula toda a nossa vida emocional, e Deus achou por necessário, até mesmo para dar continuidade à lei do progresso, fazer com que nós tivéssemos esquecimentos temporários a respeito de parte da nossa vida psíquica. Então, esse esquecimento providencial está ligado, está distrito diretamente a essa realidade reencarnatória. Mas ela traz também um segundo tipo de esquecimento, que é um tipo de esquecimento que vai necessitar do trabalho da consciência. Nesse esquecimento providencial, que é o esquecimento que, quando nós esquecemos a nossa vida emocional, quando nós reencarnamos, não há uma participação direta da consciência em termos de transformação desse inconsciente. O esquecimento se dá em razão do próprio fenômeno da reencarnação, por uma expressão automática da lei do progresso a que estamos submetidos, pelo tipo de reencarnação que temos que ter no nível evolutivo que nos encontramos, entendendo que esse tipo de reencarnação com esquecimentos não são encarnações que vão se prolongar à medida do nosso processo de desenvolvimento. A própria infância, né, nos níveis mais evoluídos, não é uma infância como conhecemos agora. O esquecimento não é mais necessário, até mesmo porque não há um acúmulo de sombra que precisa ser recalcado. Como as nossas atitudes serão pautadas necessariamente a partir de uma lógica de amor, não há o que se reprimir, né, ali dentro daquela realidade. Então, toda a informação emocional circula na direção da consciência mais superficial, a consciência egóica, de uma maneira livre, sem recalques, onde a gente pode ter acesso ao que fomos e fizemos, não só pelo sentido de ter sido algo negativo, mas as coisas positivas que também realizamos e que não mais nos inflam numa realidade egóica. Então, Joana vem trazendo que parte do processo de esquecimento vem de uma imposição da lei, né? Da lei das reencarnações, da lei do progresso, onde essa lei que está extremamente ligada à lei do progresso, vai promover esse esquecimento providencial de início. Mas ela começa o capítulo falando de outro esquecimento, né? Ela vai falar de um outro nível de esquecimento que tem a participação da relação ego com o inconsciente, né? Ou com o próprio espírito. Ela vai falar de estados emocionais que se constelam à medida que eu vou me relacionando com as pessoas que eu encontrei em outra existência, ou até outras pessoas a quem eu atraio, que não necessariamente tem a ver com aquele tema, que estão ligadas diretamente àquele tema, mas que ativam em mim a realidade dos temas emocionais que eu carrego, e esse material vai retornar em forma de demanda emocional exigindo diluição. À medida que esse material se apresenta, vai ser necessário um outro tipo de esquecimento. Primeiro, que esse material já está dissociado, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas ele começa a modelar a minha personalidade em termos de humor e emoção, gerando tintas de permanência e estabilidade que vão traçar quem eu sou e que nada mais é do que a herança dessa outra encarnação.
Então, eu começo a apresentar estados de humor e emoções em relação a temas, ou estados de vida, que vão representar o que eu estou guardando emocionalmente, que parcialmente foi clivado, o material foi clivado de outra existência, porque eu não sei objetivamente o que foi que aconteceu, mas isso gera um estado emocional em mim que vai precisar ser desvitalizado. Aquela relação vai precisar ser desvitalizada. E ela vai se atualizar nas minhas relações, fazendo com que eu deteste pessoas, tenha medo de pessoas, tenha medo de situações, e que vai ser exigido um esquecimento no nível emocional dessas questões. Uma outra parcela de material que surge dentro dessa realidade é esse influxo do material reencarnatório na direção da consciência, mas há também as questões que me surgem do atrito da minha personalidade com os eventos dessa própria encarnação, né? As pessoas que reencarnaram comigo, né? Essa família espiritual comprometida uns com os outros que reencarnam e que se reencontrando despertam velhos sentimentos. Eu vou precisar ter esse esquecimento emocional em relação a essas questões, porque a parte objetiva já está esquecida pelas reencarnações. E o próprio atrito, né, com as pessoas a quem eu encarnei, ou que eu tenho compromisso, que vão despertar também aspectos emocionais que vão precisar ser trabalhados. Aí a Joana vai dizer assim que os aspectos atuais, dos meus conflitos atuais, somados aos aspectos de outra encarnação, se não houvesse o esquecimento geral das reencarnações, ia ser um acúmulo de tantas emoções na direção da consciência que o indivíduo ia demorar muitos e muitos séculos para poder se libertar desse emaranhado de sentimento, para poder voltar a andar, em termos evolutivos, para ele poder voltar a caminhar. Então, a providência divina, sabendo disso, ela faz um programa de esquecimento para reinserir o indivíduo nos núcleos que ele vai precisar circularmente repassar novamente para poder diluir essas emoções. Mas essa é a primeira etapa, né? Daqui quando nós vamos reencarnar nessa direção. Em relação aos conflitos atuais, ela diz também que tem que haver um esquecimento e que esse esquecimento ele já vai atuar um pouco diferente. Eu tenho um esquecimento reencarnatório que vai recalcar toda a minha vida emocional e que ela vai ser atualizada de novo. Ela vai voltar num refluxo para eu poder dar conta dela nas minhas relações. Esse é o esquecimento providencial, porque ele me dá um refresco para que eu possa ganhar estrutura psicológica e reenfrentar os processos no qual eu fali, não com alto amor e amando para o halo amor os indivíduos que me circundam. No processo da reencarnação atual, não há esquecimento, né? As coisas vão me acontecendo de maneira intensa na encarnação atual, e aquilo vai gerando um acúmulo consciencial dessas emoções e vão gerando estados emocionais de ódio, rancor, ressentimento, as mágoas que carregamos, né? As tristezas, as humilhações, né? Que nos sentimos humilhados. E a Joana vai falar que o esquecimento desses processos é essencial, porque o que ela fala? Que, em termos de psicologia espiritual, tudo que é arremessado na direção do inconsciente em termos de não elaboração, que eu fico com essas emoções de maneira consciente ou inconsciente, independente disso, a alma vai me devolver esses processos na direção da consciência em psicopatologias ou doenças físicas, caso sejam uma realidade afetiva amargurada, mofada, doente, né, em uma psicosfera doentia, neurótica, que vai me devolver em psicopatologia e somatizações. E ela fala assim, aí surge, né, uma necessidade premente do esquecimento. Né? Mas como é que é esse esquecimento? Como é que eu sei que eu preciso esquecer alguma coisa? Como que funciona essa realidade? Né? Isso é importante a gente saber a partir do momento que a gente começa a se relacionar com as nossas emoções para saber se realmente a gente perdoou ou não. A gente tem que ter essa tinta, esse parâmetro, né? Ele é muito importante para nós começarmos a interagir com as nossas emoções, saber que nós alcançamos o perdão. Ela até coloca aqui, né? O que vai caracterizar? No início do capítulo, ela já coloca um texto interessante. Ouve-se frequentemente
proferida pelas pessoas ultrajadas ou sofridas a sentença. Perdoar não é difícil para mim, não é difícil. No entanto, esquecer é-me quase impossível. Sem o real esquecimento da ofensa, não vejo o verdadeiro perdão. Né? Vamos entender essa lógica. Né? Em termos de psicologia, quais são os sinais? O que eu posso dizer? Claro que aqui eu não vou conseguir colocar toda essa realidade emocional, mas eu posso tentar colocar em aspectos gerais que já vão dar um indício de que a gente está perdoando ou não. Geralmente, quando a gente não perdoou, né, no caso completo, que ela fala o perdão completo, que é esse perdão que vai ao esquecimento, nós temos duas tendências gerais que vão caracterizar essa falta de perdão. Né? Vamos colocar assim, 3 tendências gerais, na realidade, não 2, 3. Que é, na realidade, o quê? A ruminação, ou seja, a gente ficar falando do evento a todo tempo, né? Não digo toda hora, mas é uma história que está sempre viva na nossa história. Né? Eu não preciso, se eu fico falando toda hora dela, está na cara que realmente não teve perdão. Estou tentando elaborar alguma coisa que a todo tempo eu estou drenando aquilo, falando sobre aquilo, magoado, ruminando aquele processo. Essa ruminação é característica de um processo que não houve perdão. Ou, vez ou outra, em determinados assuntos, aquela energia vai me mobilizar, aquele tema vai me mobilizar e ele volta em ruminação. E eu vou falar daquilo e vou falar com emoção daquilo. Não é somente falar, porque no dia X, B, fulano fez isso comigo, nessa tranquilidade. Existe um calor emocional, né? Existe muitas vezes até a água, né? As lágrimas, ou a raiva, ou os sentimentos vão vir, né? Um sentimento de indignação, de incompreensão, e esse tema, vez ou outra, ele vai voltar com energia. Né? Isso evidencia que isso não foi elaborado, não houve o esquecimento do processo. Então, uma das primeiras características que eu não perdoei é essa ruminação, esse falar. Ele pode ser muito intenso, de eu ficar falando toda hora, eu encontro um amigo, fizeram isso comigo. Aí eu vou, converso com outra pessoa, aconteceu isso, aí eu começo a me queixar. Essa ruminação excessiva, nesse caso, ela está muito próxima à queixa, eu fico reclamando, me queixando. A partir do momento que isso vai ganhando tintas de uma certa, vamos dizer assim, homeostase dentro da patologia, do sintoma, da mágoa, do rancor, do remorso, isso vai caindo, né, de alguma forma, para ser menos visitar a fala, não visita tanto a fala, mas vez ou outra esse tema vai voltar, ele vai acontecer, né? Então, o indivíduo traz aquilo com energia, fala daquilo sobre emoção nas suas conversas sociais, ou ele atua, toma decisões a partir dessa emoção. Eu não gosto disso, que aconteceu isso comigo, eu não faço isso porque me lembra essa coisa. Eu não gosto desse tema porque na época, quando eu me envolvi, então nós temos esse retorno desse material que volta nessa queixa, nessa evitação a todo tempo. Então, esse seria um primeiro sintoma de que esse esquecimento é uma fala que volta, né, em intensidade, e é uma fala emocional. Né? Ela é muito importante a gente observar. É uma fala emocional, ela é magoada, ela é ferida, ela é queixosa, ela é raivosa, ela é indignada, mas ela volta e se expressa sem diluição, às vezes com emoções que são ligadas a choro, ao rubor da pele, a sintomas, né? Às vezes até sintomas, né? Que voltam, problemas urinários, problemas de pele, alergias, e esse negócio vai voltando aí a partir dessa realidade. Então, essa é uma primeira etapa para a gente entender que não esqueceu essa ruminação. Um segundo movimento é nunca mais falar daquilo como um mecanismo de defesa. Né? E você chegar, por exemplo, até um processo terapêutico, né? E você tem um evento que ocorreu muito sério e você não consegue pronunciar em razão da dor que aquela informação te causa, ou seja, não foi diluído. Então, se você foi ultrajado, né, como a Joana fala, né, pessoas ultrajadas ou sofridas que não conseguem falar do tema porque a dor vai ser tão grande que a pessoa não consegue falar a respeito daquele tema,
porque ela não vai dar conta, ela vai ser tomada de um volume emocional, ela faz um mecanismo de defesa de nem falar sobre aquilo para não gerar qualquer elaboração e não elaborando aquilo, não gerar qualquer contato com a lembrança, porque se vier, desorganiza a emoção. Então, é outro fator comum, né, nesses casos em que nós não perdoamos dentro dessa realidade. Como essas questões, elas estão, geralmente o perdão, né, quando a gente pensa em perdão, é a relação entre duas pessoas, né, ou entre várias pessoas, né, ali entre um jogo de relações, né, nessa perspectiva, eu fico, ou eu rumino, ou me defendo como um trauma muito intenso dentro daquela realidade, ou eu começo a fazer mecanismos de evitação em relação àquele tema, não necessariamente ligados a essa força traumática, que se eu falar, eu me desorganizo. Mas eu guardo aquilo, eu fico com uma certa tranquilidade, mas começo a evitar os lugares que a pessoa está, não encontro a pessoa, né? Tudo que está envolvido com coisas relacionadas à pessoa, eu fujo daquilo, ou tenho certo incômodo, não consigo orar pela pessoa, né? A incapacidade de orar, eu nem lembro de fulano, né? Ou nem lembro de cicrano. Esse não lembrar, não colocar nas orações, né? Já é sinal. Por isso que é bem simples, né? Essa realidade que é proposta por Jesus. Se nós quisermos realmente saber que perdoou, tenta orar pela pessoa e coloca ela na tua lista de orações para ver se tu vai conseguir. Se tu começar a esquecer de orar pela pessoa, ou hoje eu acordei, hoje eu não tenho tempo para rezar, hoje eu não vou rezar para fulano, ou não preciso mais, já esqueci. Essa dificuldade desse desculpismo em relação a vibrar positivamente para aquele que te ofendeu é também um terceiro movimento escapista e evitativo de entrar em contato com as mágoas e os rancores que ficaram. Então, de uma maneira muito geral, muito simplista, porque eu estou fazendo um resumo, o que vai dizer que nós esquecemos é a emoção. Esse esquecimento que a Joana fala, no nível da encarnação atual, que junta o fato e a emoção, porque o esquecimento providencial só tem a emoção, o fato ficou para trás, eu não tenho fato. No esquecimento atual, eu tenho um casamento do fato com a emoção. A reencarnação, ela quebra essa relação, deixa o fato no passado e eu fico só com a emoção. Com os acontecimentos atuais, eles fazem essa conexão direta. Então, a ruminação, né, essa força emocional, que eu não consigo nem falar sobre ela ao ponto dela me tomar e causar esse complexo, e esses mecanismos de evitação dessa realidade, a incapacidade de orar pelo outro, essas fugas, né, dessas relações, elas vão demonstrar essa realidade. Claro que tudo isso precisa ser analisado e pesado com muita tranquilidade, porque tem pessoas que a gente perdoa, que realmente a gente precisa evitar, que são pessoas que não são confiáveis e podem nos fazer sofrer novamente. Então, não é porque que a gente perdoou que nós vamos colocar o pescoço lá para a pessoa cortar a nossa cabeça novamente. É necessário também ter essa maturidade, né? Não atuar como se fosse a Chapeuzinho Vermelho, que é o perdoei, está tudo certo, porque a pessoa às vezes tem um problema de caráter e ela pode abusar do nosso perdão dentro dessa realidade. O que não é, nós não podemos nos entregar essa realidade, nos colocando em risco diante desse tipo de pessoas que têm problema de caráter. O que mais do que tudo precisa ser analisado com muito cuidado, com muita sensibilidade. Um outro fator, todo esse processo, essa ruminação, esse trauma que eclode quando fala e a gente começa a chorar, né? Ele decorre muito de um autoconceito egóico. Né? E o perdoar está muito ligado a, como nós espíritas gostamos de falar, as nossas vaidades. O perdão está muito ligado a essa vaidade. Nós damos tanta importância para o nosso ego que quando nós somos feridos ou magoados diante dos nossos complexos de inferioridade, a gente acha que dentro da realidade cósmica a gente não pode passar por isso. Né? E que o nosso ego é tão importante que o outro não podia ter causado isso para a gente. Então, nós procuramos uma defesa que expressa a nossa própria inferioridade. Essa mágoa é uma compensação, porque o outro, quando nos fere, quando nos ultraja, na realidade, ele nos coloca no lugar que nós já nos sentimos. Porque quem não tem complexo de inferioridade não se sente ultrajado e não tem nem que perdoar.
Agora, se nós nos ferimos, ficamos magoados, é porque emocionalmente nós já estamos nesse lugar que o nosso agressor está nos colocando. Então, em termos emocionais, essa realidade, nós já nos sentimos assim. E o nosso agressor só evidencia o nosso complexo de inferioridade. Então, dentro dessa realidade, dentro dos nossos complexos, o perdão, né, ele está extremamente associado à superação dessa realidade egóica inflada, essas deflações, esses complexos de inferioridade, de uma falsa importância que nós damos a nós mesmos, ao ponto de o nosso agressor nos revelar para nós mesmos à medida que ele nos agride. Quando nós estamos bem conosco, em estado de plenitude, quanto para nós não é fácil superar essa realidade e falar, não, nem mexeu comigo, né? O teu ato, a tua dor, ela nem me alcança. Claro que tem outros, diante do nível evolutivo que nos encontramos, que vai exigir de nós recursos energéticos para a diluição das energias. Um outro fator também muito interessante, né, que mostra, que está muito ligado ao remorso, à mágoa, é nós ficarmos imaginando, tendo fantasias de desforço, de vingança imaginários. Muitas vezes nós não vamos ao ato, mas ficamos imaginando, eu devia ter dito isso, né? Se eu fosse mal, né? Se eu fosse mal mesmo o suficiente, eu teria feito isso com ele, né? Ou com ela. Então nós temos vinganças imaginárias. Esses atos ativos, né, da nossa fantasia, que são projeções da nossa sombra e do nosso ego ferido, vão evidenciar que esse processo não está concluído. Então, dentro dessa lógica proposta por Joana, nós vamos entender que ela é uma descrição da proposta de Jesus, um aprofundamento, né, do que Jesus havia nos ensinado, que o esquecimento da ofensa em total perdão é um esquecimento emocional, no qual é arrefecida as cargas emocionais ligadas ao fato, de modo que aquele fato não se torne uma perturbação emocional dentro de nós, e nós podemos até recordar mnemonicamente esse processo, mas que, embora nós recordemos, ele não nos abalará mais em nenhuma realidade, ao ponto do perdão estar totalmente dissolvido, sem traumas, sem mágoas, sem rancores, sem psicopatologias neuróticas que vão nos levar ao desconcerto, demonstrando que a nossa autovaloração, em termos de eu egóico, de eu superficial, está extremamente em consonância com a realidade do espírito imortal, e nós superamos as nossas vaidades e os nossos complexos de inferioridade. Então, passa por esse esquecimento emocional da ofensa. Né? Eu posso até ter a memória. Claro que, com o tempo, né, o fato vai cair até mesmo em esquecimento mnemônico. Né? Eu não vou nem lembro disso aí, né, que aconteceu. Toca o barco, segue a vida. E aquele que praticou o ato que vai ter que se dar conta, junto à economia divina, daquela realidade. Então, a Joana traz esse panorama, que são os processos que precisam de esquecimento dentro da mesma existência. Junto a esses desafios que são constantes, a todo tempo a gente tem que estar fazendo esse desafio, junto às emoções que já caracterizam a nossa personalidade, que são decorrentes de outra encarnação. Encontrando familiares, pessoas, inimigos, obsessões, e que vão trazer tudo isso à tona dos processos que eu não elaborei de perdão do outro e do perdão a mim mesmo, na condição de criminoso. De crimes contra a consciência cósmica que eu cometi, mas também não me perdoei. Então, esses processos recalcados, eles retornam em doença, porque a alma ela é um eco da vida emocional. À medida que a vida emocional é praticada e ela joga essa energia para o inconsciente, essa energia volta para nós, dentro de uma realidade emocional, e que vai se regular aquilo. Por isso que é sempre bom assumir os próprios sentimentos de raiva, de mágoa, de rancor, para que eles não sejam reprimidos. Fazendo evitando esse processo de repressão através de processos criativos e não ir na desforra com o outro. Para que eu não reprime, então eu vou sair falando na cara de todo mundo para eu não guardar as coisas que eu sinto. Não, não é assim. Eu preciso de um processo criativo, adaptado, né? O que muitas vezes a gente tem a arte para isso, né? Às vezes eu vou pintar a minha mágoa, pintar o meu rancor, vou escrever sobre ela, escrever uma carta para o pai, para a mãe, a partir do lugar da criança que se feriu. Eu vou fazer visualizações curativas, né? Vou fazer trabalhar com argila, vou trabalhar com aspectos onde eu possa materializar as minhas emoções sem jogar o meu lixo emocional nas pessoas, inclusive em quem me feriu, para que eu possa depurar aquilo a partir da atuação direta da consciência, essa realidade. Então, a Joana vai dizer que quando esse material se apresenta decorrente de outra encarnação, isso tem um propósito. Né? Essas neuroses que nós carregamos,
que são decorrentes de outra existência do processo encarnatório, esse esquecimento é providencial por uma série de fatores que a natureza divina resolveu realizar esse esquecimento, né? Primeiro, pelo nível evolutivo que nos encontramos, em que o perdão não está consolidado para nós. E toda vez que a nossa capacidade de perdoar está prejudicada, e nós guardamos mágoa, rancor, aquele evento nunca passa, nós ficamos presos naquela situação. Ou seja, se estamos presos, o processo evolutivo não está ocorrendo. Então, nós ficamos ali presos dentro daquela realidade de mágoa, ou até mesmo de vergonha na nossa infantilidade pelo ato que cometemos, e ficamos ali estacionados, sem gerar qualquer progresso dentro da nossa realidade evolutiva. E até que nós saiamos desse estado de culpa ou desse estado de ódio em relação aos outros, levaria séculos e séculos, porque a nossa capacidade ainda não é nesse estado emocional. Aí o que é que a espiritualidade fez, né? Deus, na sua sabedoria divina. Vamos deixar esse tema em suspenso, vamos recalcar ele no inconsciente, e o indivíduo vai viver para que ele possa lapidar os seus conteúdos emocionais, para depois, quando ele estiver melhor, aí aquele conteúdo volta, ou se ele não se preparar, o conteúdo vai voltar e vai reincidir, mais ainda gerando mais sofrimento, e o indivíduo toma conta de novo daquela emoção para tentar diluí-la. Então fica aqueles temas em suspenso, eles ficam ali de alguma forma latentes, se movimentando no inconsciente profundo. E isso é totalmente compatível com a lei do progresso, que evita a estagnação da culpa, do ódio, do remorso, do rancor, a estagnação. O indivíduo continua caminhando, se relacionando sem paralisar, né? Para poder a psique ir se elaborando, para depois ele voltar e fazer o mesmo processo e tentar seguir em frente dentro da sua realidade emocional para diluir aquela carga. Isso é totalmente compatível com a misericórdia divina, né? Porque imagina que nós não tivéssemos o esquecimento. Seria praticamente impossível conviver com tantos erros que cometemos no passado. Nós levaria tanto tempo para que a gente pudesse desenvolver uma capacidade de perdão e de auto-perdão, que o processo reencarnatório ficaria extremamente lento no nosso processo evolutivo. Então, a espiritualidade, ela meio que acelera os nossos desenvolvimentos quando ela faz a gente esquecer. Pelo menos para aqueles que aproveitam de maneira consciente esse processo. Então, o indivíduo ele é evitado de recordar pelo automatismo, então ele evita de se culpar e odiar, e evitando de ficar o tempo inteiro preso na culpa e odiar, ele não estaciona por completo, embora aquele momento de voltar e dar conta dessa realidade vai voltar. Isso geraria, caso não houvesse esse recalque natural da reencarnação, né, geraria uma insegurança, né, geraria uma instabilidade constante, porque além de eu lembrar e me culpar das coisas negativas que eu fiz e odiar as coisas negativas que fizeram contra mim, eu ia ficar extremamente sensível, neurótico, paranoico, sabendo que outras pessoas sabem do meu passado. E isso ia gerar um processo de estagnação e de paranoia, né, coletiva e individual em nós, né? Ou até mesmo em outros casos, né, tirando esses casos negativos, se não fosse esse processo, poderia até gerar uma presunção, um marasmo, um desinteresse na vida em razão de conquistas que nós já realizamos. Imagina só, a gente pegar, por exemplo, um curso de medicina na faculdade ou um curso de física que você fez na outra encarnação, ou um curso de matemática super difícil que você teve que gastar muita energia. Aí na próxima encarnação, você falhou nessa encarnação, e na próxima encarnação falam assim, fulano X, você vai ter que fazer de novo esse curso para você cumprir uma missão. Imagina se você conseguisse lembrar, não vou fazer essa faculdade de novo percorrer esse mesmo caminho, fazer essa mesma coisa, esse mesmo curso, já frequentei isso, vou ter que estudar tudo de novo. Não ia ter motivação, não ter energia. O que com a reencarnação é o contrário, né? Que na grande maioria das vezes, quando nós reencarnamos e temos que repetir uma coisa que nós já sabemos muito, essa coisa se torna extremamente motivadora para nós, porque nós temos facilidade com ela. Então, sabendo que nós não realizamos, não sabendo que nós já temos aquele conhecimento, nós ficamos até motivados e inclinados a vivenciar aquilo de novo, porque para nós se torna muito fácil, por ser uma boa inclinação que desenvolvemos. Ou seja, o que deveria ser um marasmo e um desinteresse, em razão da condição temporal de já ter realizado e não querer exercer aquele esforço de novo, muito pelo contrário, para ser um estímulo e uma motivação de realizar novamente,
em razão do fator do esquecimento que a reencarnação nos proporciona. E à medida que isso acontece, o indivíduo vai para um treinamento mental e um exercício emocional a partir da consciência de diluir esses fatores que vêm do inconsciente ou que são arquivados na nossa alma. A alma amadurece, adquire experiência e evolui a partir desse lugar da mudança da maneira de pensar, sempre analisando todos os lados das situações de sofrimento, fazendo um exercício emocional novo, direcionando o amor para os núcleos deletérios de desamor que foram instalados, fazendo com que o indivíduo amadureça, cresça e evolua espiritualmente, dando até mesmo sentido ao sofrimento existencial proporcionado por esse esquecimento do passado.